Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que chegou em Lima com uma grande festa, a torcida do Flamengo recepcionando o Flamengo na chegada ali no hotel e a gente vai analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem um pequeno trecho da entrevista com Bruno Henrique em frente ao hotel do Flamengo, onde o Flamengo está hospedado em Lima, e os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa grande partida, uma das, eu acho que é a maior final da Libertadores de todos os tempos. Vamos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Já deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, ao canal da Band, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Lá no Peru, o nosso repórter, o Maurício Ferreira, tá lá aguardando a chegada do Flamengo aí na capital peruana. O Palmeiras já tá por aí, né, Maurício? Boa noite, bem-vindo, grande abraço. Fernandinho, ótima noite a você, a todo mundo que acompanha o Esporte Total. Exatamente, estamos em frente aqui ao hotel onde a delegação do Flamengo ficará hospedada até essa decisão de sábado contra o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América, que é ao fundo já com aquela rua de fogo. E é questão de instantes, de fato, para que o ônibus do Flamengo já estacione aqui em frente ao hotel. Já está na rua que dá acesso e a sensação por aqui, viu, Fernandinho, é de que estamos numa esquina no Rio de Janeiro, com uma proximidade do Maracanã. A torcida do Flamengo marca presença em peso por aqui, claro, né, já desde o início da semana, nesse esquenta para a grande decisão da Copa Libertadores da América, mas principalmente nessa recepção ao elenco aqui na capital peruana, na cidade de Lima. Como você bem destacou, o Palmeiras já chegou por aqui hoje no finalzinho da tarde, no horário local aqui na capital peruana, 2 horas a menos, né, em relação ao fuso horário brasileiro, e agora é a vez do Flamengo, então, que já desembarca também aqui em Lima para a grande decisão da Copa Libertadores América. Depois do empate ontem com o Atlético Mineiro, o time ainda mais próximo do título da competição nacional, a delegação voltou ao Rio de Janeiro, houve toda aquela festa, o Aeroflá, cerca de 10 jogadores que foram ao aeroporto do Galeão, marcando presença também nesse incentivo, último apoio, carregando praticamente o ônibus do Flamengo nos braços dessa partida aqui, a cidade de Lima, e aqui a recepção não poderia ser diferente, então muita festa, muitos torcedores marcando presença por aqui para recepcionar esse ônibus da equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz, que veio aqui a Lima com todo mundo, até mesmo o Gonzalo Plata, que está suspenso pela expulsão contra o Racing na semifinal, o Pedro com um problema na coxa, que também será desfalque, veio com a delegação, e claro que ainda com aquela dúvida no sistema defensivo, a condição física do Léo Ortiz, se o zagueiro terá condições de já entrar entre os titulares ou se essa dupla de zaga será formada por Danilo e Léo Pereira. Estamos aqui, Fernandinho, em frente ao hotel onde o Flamengo será hospedado. Pois é, a gente está vendo as imagens aí, enquanto o Maurício trazia as informações do Flamengo, viu, Maurício? O ônibus já encostou, a galera está fazendo a festa, e a gente está vendo aí a chegada do ônibus do Flamengo no hotel lá em Lima, no Peru. E olha aí, Maurício, a gente já percebe aí um clima de euforia, mas você está vendo o palmeirense por aí também? Não aí, é lógico, mas na cidade? Palmeirenses, e assim, são muito sofisticados aqui de Lima, viu, Fernandinho? Os palmeirenses e flamenguistas, né? Os rubro-negros cariocas neste momento aqui no bairro de Miraflores, e os palmeirenses mais concentrados ali na região de San Isidro. E coincidentemente bate com a localização dos dois hotéis. Então o Flamengo ficará aqui em Miraflores, próximo à sua torcida, e a delegação do Palmeiras em um hotel na região de San Isidro, onde há também essa maioria de torcedores palmeirenses. Hoje com muita festa também na chegada, mas num número menor em relação à quantidade de flamenguistas presentes por aqui na chegada da delegação rubro-negra, mas claro, muita festa, e a tendência é que nos próximos dias a quantidade de palmeirenses também aumente por aqui na capital peruana. O ônibus já chegou aqui no hotel onde a delegação ficará concentrada. Estamos num cercadinho por aqui que foi montado, né, para que a imprensa pudesse registrar esse momento
momento também de chegada dos jogadores do elenco do Flamengo, que já começam, né? Os jogadores já começam a passar por ali em direção ao hotel. E aí, claro, né? Vai ser dada a largada nesse período final de preparação. O Flamengo amanhã já treina aqui no CT da seleção peruana na parte da tarde, 13h30 no horário local, 5h30 da tarde no horário de Brasília. O Palmeiras vai realizar os seus treinamentos no estádio do Alianza Lima. Na sexta, as últimas atividades com entrevistas coletivas dos dois treinadores no Monumental, que será o palco da decisão. E aí no sábado vamos conhecer o primeiro brasileiro tetracampeão da história da Libertadores. Fernandinho. E olha, Maurício, pelo que você sentiu aí na cidade, conversando principalmente com os peruanos, estão pendendo para torcer mais para um lado, para o outro. O que eles acham? O que vai dar o jogo? Esse momento difícil que o Palmeiras está vivendo, o Flamengo embalado, confiante, seguro, e o Palmeiras tem que ficar esperto. Um time tão forte quanto o Palmeiras não fica 5 jogos ou não repete o 6º jogo. Seria muito incomum o 6º jogo sem apresentar o desempenho que o torcedor está acostumado. A galera do Peru está mais pendendo para o Flamengo ou para o Palmeiras, Maurício? Os locais aqui de Lima andam bem divididos, viu, Fernandinho? Já conversei com alguns, principalmente os motoristas por aplicativo, né, nos nossos trajetos aqui na capital peruana. Há pouco, inclusive, quem me trouxe aqui ao hotel do Flamengo foi um motorista que torce para o Alianza Lima, que tem justamente como os principais rivais aqui em Lima o Universitário e também o Sporting Cristal. O Universitário que foi batido pelo Palmeiras nas oitavas de final dessa edição da Copa Libertadores. Então, no caso, esse último motorista me disse que torceria pelo Palmeiras nessa grande decisão, mas eles estão bem divididos. Em relação à fase recente do Palmeiras, né? Claro que uma sequência de 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro faz com que os torcedores fiquem meio ressabiados com a proximidade dessa decisão, mas o torcedor mais confiante talvez se apegue justamente às finais da Libertadores de 2020 e de 2021, porque antes do jogo contra o Santos no Maracanã, o Palmeiras também tinha uma sequência negativa à época, então vinha de uma derrota para o próprio Flamengo, uma derrota para o Ceará, empata com o Vasco da Gama, vai ao Maracanã e conquista o bicampeonato da América sobre o Santos. À época, claro, né, numa outra condição, com poucos torcedores, vivíamos ali uma era de pandemia. E em 2021 o Palmeiras também chega pressionado, é derrotado pelo Fluminense, pelo São Paulo e pelo Fortaleza, então engata uma sequência de 3 derrotas consecutivas. Antes da final da Libertadores em Montevidéu contra o Uruguai, empata com o Atlético Mineiro, vai pressionado também para a decisão da Copa Libertadores. E aí o Flamengo, à época comandado pelo Rech. Então, os torcedores palmeirenses tentam se apegar nesse retrospecto recente que não é tão positivo, às vésperas de uma final de Libertadores da América, para quem sabe chegar ao tetra por aqui no sábado diante do Flamengo. Maurício, aí no seu ombro esquerdo tem o ônibus avançou, os jogadores já desceram, não deu pra gente perceber. A gente tá vendo aí a movimentação do ônibus, a galera já passou por aí, tinha muita gente na sua frente, atrás de você, perdão. E a gente tá vendo aí, não dá para entender se os jogadores já desceram, não desceram, o que tá acontecendo aí. Acho que já desceram. A imprensa tá indo embora, já aí os desceram, jornalistas. Fernandinho. Somente o staff agora do Flamengo, que agora fica responsável, né, justamente pela retirada de toda a bagagem, todos os equipamentos, justamente para os trabalhos do Flamengo aqui na capital peruana. Mas os jogadores já desceram sim, todos aqui já dentro do hotel, devidamente hospedados. E aí, claro que fica agora também aquele período de recuperação física, até pelo jogo ainda de ontem contra o Atlético Mineiro. E amanhã, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, a primeira atividade aqui em Lima, na capital peruana. Chegou a informação que a gente já teve confronto de torcedores pelas ruas de Lima entre pessoal do Flamengo, pessoal do Palmeiras. Acredito que a gente vai ter um grande esquema de segurança, mas realmente a galera tá meio exaltada por aí. Você confirma essas informações? Infelizmente, né, Fernandinho? Ainda são poucos casos, né? São poucos registros de enfrentamentos entre palmeirenses e flamenguistas, mas nesses primeiros dias, abertura por aqui, muitos
torcedores chegaram já no início da semana. Tivemos, sim, alguns casos envolvendo brigas de torcedores. Nos primeiros dias, eles estavam muito próximos aqui nessas duas concentrações, palmeirenses quanto flamenguistas, na região de Miraflores, que é esse bairro onde o Flamengo ficará hospedado, e os flamenguistas em maior número. Então, nos últimos dias, os palmeirenses já têm até mudado um pouquinho e alterado esse ponto de encontro, justamente os bares, restaurantes que são utilizados nesse esquema, nessas festas que são realizadas antes da final. Então agora há uma divisão meio que natural. Então os flamenguistas ficarão aqui no bairro de Miraflores e os palmeirenses estão indo em direção ao bairro de São Isidro, próximo ao hotel onde a delegação do Palmeiras também ficará concentrada. Então a tendência é que nos próximos dias, com a chegada de mais torcedores por aqui, a polícia vá aumentando um pouquinho, reforçando o seu efetivo justamente para combater esses encontros entre as duas torcidas e principalmente essas brigas que não chegam a registrar ali um alto número de torcedores envolvidos, mas que, claro, né, serve como um sinal de alerta, principalmente com atenção por tudo que envolve Palmeiras e Flamengo, a decisão de 2021, as trocas de farpas constantes entre a presidente Leila Pereira e o presidente do Flamengo, o BAP. Então tudo isso, claro, aumenta um pouquinho dessa temperatura do ambiente por aqui em Lima, mas nos próximos dias sim haverá esse reforço efetivo dos policiais aqui peruanos para que haja um controle dessa situação e principalmente uma separação, uma limitação de espaço de onde os torcedores palmeirenses podem fazer a festa, de onde os torcedores do Flamengo também possam se concentrar para que não haja esse encontro de ambas as torcidas por aqui. E eu pergunto para você, Maurício, em relação ao número de ingressos, já estão praticamente todos vendidos, não estão, ainda tem ingressos à disposição, a gente vê muitos torcedores aí, acaba derrubando uma situação que muita gente avaliava que não dá para fazer essa final única em outro país, tendo, por exemplo, duas equipes brasileiras, um modelo que a gente acabou copiando da Liga dos Campeões da Europa. A presença de torcedores, acho que esvazia um pouco essa tese, né? Sem dúvida alguma, Fernandinho. Inclusive há expectativa, quem sabe, de uma quebra de recorde envolvendo aí finais únicas de Libertadores da América. Por enquanto, os maiores públicos, 2023 e 2024, no Maracanã entre Fluminense e Boca. No ano passado, no Monumental em Buenos Aires, entre Botafogo e Atlético Mineiro. O estádio aqui do Monumental, que é a casa do Universitário, tem uma capacidade para mais ou menos 80 mil torcedores. Os dois setores que são destinados exclusivamente as torcidas de Palmeiras e de Flamengo, então o Palmeiras ficará ao lado direito do banco de reservas, torcedores exclusivamente do Flamengo ficarão à esquerda do banco de reservas. Esses setores já estão praticamente esgotados, e o que a gente tem de informação é que ainda existem ingressos disponíveis nos setores centrais, onde são os camarotes, aqueles setores também onde haverá torcida mista. Os torcedores ainda podem buscar ingressos nesses locais das arquibancadas. Mas o que a gente também tem de informação é que a Conmebol aos poucos tem soltado novos lotes de ingressos, né? Então, para aquele torcedor que deixa tudo para a última hora, que ainda está pensando em comprar uma passagem, vir aqui à cidade de Lima para acompanhar a final, é sempre bom ficar atento no site, nas plataformas da Conmebol, porque eles aos poucos estão soltando novos lotes de ingresso, mas sim com expectativa, quem sabe, dessa quebra de recorde de público em finais únicas da Libertadores. Bom, Maurício, liberar você, porque já fez o trabalho, já acompanhou, e aproveite que você está em Miraflores. Os restaurantes peruanos são maravilhosos, já deve ter tomado o seu pisco, que é uma bebida tradicional. E você em Miraflores tem o shopping principal aí de Lima. Pouco à direita, você está em frente ao Oceano Pacífico, tem um restaurante que você entra um deck e você vai poder comer legal dentro do mar praticamente, vendo surfistas ali se for almoçar. Agora à noite você vai ter um visual maravilhoso. San Isidro, onde está o Palmeiras também, tem bons restaurantes e a culinária peruana, os chefes peruanos são muito respeitados em todo o mundo. É jogo muito difícil, a gente sabe disso, mas contamos com o apoio do torcedor, desde a saída do Ninho aqui hoje também na chegada. Acho que temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser. Trazer o tetra tão sonhado para a nação e para todos nós flamenguistas. A gente tem dúvidas de escalação, o Felipe não gosta de falar, a gente nem tenta, mas assim, sem o Pedro e o Plata,
você provavelmente vai estar em campo. E assim, já foi Rei da América. Qual é a tua expectativa para esse jogo especificamente? Uma revanche que você também viveu lá em 2021. Olha, vou dar a vida, vou fazer sempre o que eu faço, jogar pelo torcedor, pela minha família e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Espero poder dar alegria para eles, que eles merecem todo esse carinho que eles estão passando pra gente, que a gente possa retribuir. Vai levar a bola do Lourenço pra casa daqui da final? Tomara, se Deus quiser. Vai descansar. Mostrou durante a tarde, ao vivo, esse novo Aeroflá, a galera, o ônibus e a torcida cercando e mandando aquela energia para o Flamengo nas ruas do Rio de Janeiro. Já o Palmeiras não teve, porque saiu direto de Porto Alegre para Lima, né? Mais uma vez a torcida do Flamengo impressionando, Elton. Olha quanta gente em cima do ônibus. Teve gente que invadiu ali pela escotilha, por parte de cima ali, no respiro ali do ônibus. Vimos isso em 2019, com a viagem para Lima também, né? Para enfrentar o River. Vimos isso em 2021, no jogo contra o Palmeiras, 2022, né? O Atlético Paranaense. E a gente está vendo em 2025. É a torcida do Flamengo que realmente abraça o time e vai e carrega junto, né, até o aeroporto. São manifestações populares que são importantes, que dizem muito o que é a nossa sociedade, né, a relação com o futebol. Porque não há garantia de vitória, não há garantia de título, mas há a esperança e o abraço para que eles voltem, né, com a taça. E o brasileiro, a gente vê isso obviamente no mundo inteiro, mas o brasileiro ele tem essa relação muito visceral com o seu time, e a Libertadores, como é agora jogo único, o torcedor que não tem a possibilidade de estar em Lima, de estar no estádio, de acompanhar o jogo de perto, tem essa chance de se aproximar desses caras que são heróis para muitos. Infelizmente, aconteceram coisas muito violentas, né, nesse protesto, e requer inclusive explicação do poder público com relação a essa questão, né, de ser muito ostensiva a polícia com relação aos torcedores, até porque a gente sabe que o Rio de Janeiro tem vivido situações bem complicadas, e isso também, né, entra na conta. A gente sabe que tem alguns acessos ali que eram um pouco mais curtos e por isso o ônibus não conseguia passar, e tinha um tempo também, né, por conta do voo, mas a gente sabe que tudo isso bem planejado aconteceria. Isso é uma manifestação popular e o poder público também precisa estar, né, protegendo o povo, porque é quem paga para isso. Mas é uma manifestação espetacular de qualquer torcida, mas a do Flamengo está se acostumando a isso, né, Edu? Porque já é a quarta vez, né, que a torcida leva o Flamengo para uma final de Libertadores. A gente trouxe as informações, né? Paulinho e Pedro, junto ali com os seus companheiros, não vão para o jogo, mas estão ali junto com a rapaziada, com os seus elencos, né? Acho que a dúvida mais... O Everton também no Palmeiras, né? Sim, o Everton não deve jogar também, né? Nem no banco ficou contra o Grêmio, né? Que havia possibilidade dele ficar. Cebolinha ou Samuel Lino? Essa é uma questão que o torcedor do rubro-negro está se perguntando. Sim. Você levaria quem? Como titular? Saía jogando com quem? O Samuel Lino começou o jogo contra o Atlético, né? Significa aí que o Felipe Luiz pensa numa outra alternativa. Com a ausência do Pedro e com a ausência do Plata, porque o Plata muitas vezes estava fazendo essa função de falso 9 e o Bruno Henrique caía pela esquerda, o Bruno Henrique certamente será a referência, né? Vai jogar por dentro, então abre esse espaço para o lado esquerdo. Imagino que pelo fato do Samuel Lino ter começado como titular, a gente está vendo os torcedores aí, né, entrando pela escotilha do ônibus, ele deve apostar no Everton Cebolinha como titular, né, jogando ali por um lado, principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Tá pedindo passagem, né? Igual essa molecada, essa rapaziada que invadiu ontem. Essa não pediu, não. Isso aí. E aí a condição para sair era ganhar uma camisa, né? Exatamente. O Jorginho, por exemplo, ficou sem camisa. Ele falou, mas tudo bem. Ele até postou nas redes dele, né? O Saúl também falou sobre isso, né? Sobre essa questão, Arrascaeta. É claro que fica legal quando o torcedor ele abraça ali, aquela coisa de... Mas é claro que sempre tem essa... É sempre um risco, né,
Até para quem sobe num ônibus e entra, movimento, né? É legal a imagem, assim, o abraço do torcedor aos jogadores e depois eles vão embora, né? Até porque não poderiam também ir no voo junto com os atletas, mas a gente sabe que, tudo tem os dois lados, né? O abraço do torcedor, mas também há o risco, né? Para a integridade física deles. Claro. Né? Eu vou, mas eu quero a camisa. Aí ganhou a camisa. E ficou tudo bem, mas que, claro, que é um perigo enorme, né, para a segurança dessas pessoas e do próprio ônibus, né, porque não foi feito para isso, né, os próprios jogadores do Flamengo, em certa medida, estavam correndo risco ali, porque não havia nenhum controle de quantas pessoas podiam ir ali em cima. Obviamente, é uma situação de risco. Felizmente, nada mais grave aconteceu. E teve até no Sport Center, no Instagram do Sport Center, tem lá até um torcedor falando "eu te amo" para os jogadores do Flamengo. Declaração de amor inusitada nesta quarta-feira. Vamos falar dos treinadores. A gente tem duas telas para falar do Abel e do Felipe Luiz. Vamos pôr na tela para a gente seguir conversando sobre as coisas dessa grande decisão de sábado. O Abel Ferreira tem esse retrospecto no comando do Palmeiras. Quase 400 jogos. É uma loucura pro futebol brasileiro, é muita coisa. Chegou outro dia, quase final de 2020, né? Mas para padrões brasileiros é pouco. Muito tempo. Quase 400 jogos. 228 vitórias. Olha o aproveitamento de 65%. 10 títulos, como você bem explicou ontem. Isso. 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma Recopa, Conmebol e 3 Paulistões, 3 diretos. É o técnico com mais títulos no Verdão, ao lado do Oswaldo Brandão. E ganhou títulos em todas as temporadas até agora, vai tentar manter essa média. E aí a maior final da carreira para o Felipe Luiz? Sem dúvida, né? 86 jogos, 54 vitórias, um aproveitamento de 70%, também excelente, né? Gols marcados 155, sofreu 56. Tem 3 títulos, uma Copa do Brasil no ano passado, a Supercopa e o Carioca. Venceu o Botafogo, né, na Supercopa e foi campeão carioca também. E pode se igualar ao seu ex-professor, Renato Portaluppi, ganhou como jogador e como treinador, o técnico brasileiro, uma Conmebol Libertadores. E até ele já falou sobre carreira e tal. Ele é visto na Europa como um cara que daqui a pouco ocupa um espaço lá, né? Sim. Ganhar Libertadores muda um pouco o patamar do Felipe. Sim. Se isso acontecer, claro. O Abel Ferreira, ele tem mercado fora do Brasil também, né? Já recebeu sondagens do futebol árabe, e claro que o futebol português também olha muito para ele. Ainda não vimos uma... Teve a questão lá do Wolverhampton, né? Recentemente também, o futebol inglês ali. Mas eu acho que, no caso específico do Felipe Luiz, como ele foi forjado como um jogador mesmo, né? Apareceu para o futebol mundial jogando na Europa, a imagem dele como atleta, né? Passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, isso traz também para quem vive o futebol europeu essa memória mais fresca. E ele volta para o Brasil, ainda como atleta, conquista títulos importantes e com 1 ano e pouquinho de técnico profissional, porque ele tem título na base. Lá no primeiro ano ele já conquistou título na base. E depois ele, como profissional, já conquista uma Copa do Brasil de cara, né? Campeonato brasileiro muito próximo, pode conquistar uma Libertadores. É claro que o mercado, o centro da Europa olha com um pouco mais de carinho para o Felipe Luiz, justamente porque ele já... Então, como jogador, já demonstrava ser um treinador. Tem um vídeo muito famoso do Felipe Luiz falando sobre como o Santos deveria enfrentar o Barcelona na final do Mundial, né? Ele falou, ele falava do jeito como o Barcelona jogava e como o Santos jogava, e se o Santos jogasse daquela forma, iria ser goleado, e foi. Então ele já como atleta ali, longe de encerrar a carreira, já mostrava essa qualidade para os europeus. Então é claro que ele acaba sendo um nome, certamente, né, a partir da próxima temporada, especulado em clubes da Europa. Eu fico imaginando quanto a situação do Campeonato Brasileiro pode interferir nesse jogo, mas eu não consigo levar. Porque eu acho que é tão zerado, o Palmeiras chega com tanta disposição, o Flamengo também com tanta disposição, porque é uma final de Libertadores, jogo único. E eu não consigo dar favoritismo para ninguém, apesar de entender que o Flamengo tem ali o seu benefício
psicológico por estar na frente 5 pontos nesse momento, com 6 em disputa ainda no Brasileirão. A gente volta ao tema. Abel Ferreira foi citado, foi assunto dos 2 presidentes. Nesta quarta-feira, tanto o BAP quanto a Leila Pereira falaram sobre o técnico palmeirense. Olha, verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Não é? Então eu posso garantir no meu mandato. Não é? Então, esse é o meu desejo, tá? Que são profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos e não é um resultado de um jogo, não é uma turbulência que vai fazer nós mudarmos os nossos objetivos. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? Que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. Quanta gente passou pelo Flamengo nesse período, Abel? Ceni, o Domenech, Sampaoli, Dorival, o Paulo Souza, Renato Gaúcho, já falei? Renato Gaúcho. Só aqui de cara 6. Mas foi mais, tem mais gente aí. Sim. De 2020 para cá. É impressionante. Outro dia, Palmeiras e Santos jogaram e fizeram a fotinho do Abel, Palmeiras, nesses anos. E o Santos eram 324 técnicos, mais ou menos, né? Exatamente. É uma coisa admirável, realmente, o que ele conseguiu. O trabalho é excelente. A gente vai falar já sobre a Leila Pereira contestando a fala do Abel de ontem, criticando a arbitragem, explicando a situação no Brasileirão, lembrando os erros de arbitragem contra o Palmeiras. Mas já. Antes de falar desse Abel, que é realmente histórico no futebol brasileiro, né? Então, o melhor técnico do Palmeiras na história. Sim. Eu acho que ele é muito valorizado por conta dos títulos. Porque o futebol brasileiro, ele referenda técnicos vencedores. Não técnicos que desenvolvem trabalhos, que iniciam trabalhos para passar bastão para outros, que a gente sabe que tem técnicos formadores de elenco, técnicos que conseguem fazer, técnicos que tiram times de rebaixamento, né, times que estão na Série B e chegam à Série A. Tem todo o perfil de técnico aqui no Brasil, mas o técnico vencedor, ele obviamente é mais valorizado. Por isso que eu disse ontem aqui no Sport Center que não vejo como um fracasso uma possível eliminação não, né? Mas um possível vice-campeonato do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Porque é um trabalho que a gente tem que olhar para trás e perceber que tem muita coisa positiva sendo feita. E para frente também, porque o que está aí também mostra um Palmeiras que tende a ser vencedor também em 2025, mesmo em 2026, mesmo que perca o título. Sim, acho que o Palmeiras mudou a postura de contratações, isso ajudou o Abel Ferreira a encontrar variações, trouxe jogadores mais caros, alguns não puderam ajudar o tanto que poderiam ajudar, o caso do Paulinho, né, por conta de lesão. Mesmo assim, enquanto esteve em campo, foi importante no Mundial de Clubes. O Palmeiras, ele tem menos jovens no time principal hoje, já teve, vamos lá, o Vitor Reis, que é do Manchester City, está emprestado, né? O Endrick, que foi importantíssimo no Brasileirão de 2023, naquela virada espetacular do Palmeiras contra o Botafogo. O Estevão, que na temporada passada também foi destaque, e até o meio do ano também era, no Mundial de Clubes, inclusive, vestindo a camisa do Palmeiras. O Danilo, que foi um jogador também importantíssimo nas campanhas do Palmeiras de Libertadores, de Brasileiro, e que acabou sendo vendido para o futebol inglês. Hoje você tem poucos. Você tem o Alan aparecendo, né, que é um cara importante. Tem o Luiz Guilherme também, que foi negociado. Então, o Palmeiras tem ainda uma galera jovem para subir
e fazer esse time ter mais opções. E eu acho que o Abel Ferreira entendeu o ecossistema do Palmeiras, do futebol brasileiro. É verdade que precisa saber lidar muito com o externo, e eu acho que ele tem tentado. Eu acho que ele tem sido menos explosivo, sendo menos intempestivo, ele tem sido até mais educado no tratar com a imprensa, consequentemente com o torcedor, mas no campo, o trabalho é um trabalho espetacular. É um grande trabalho que faz compatível com o que o Palmeiras ofereceu para ele. Mas não vai ganhar todo ano, Edu. E se não ganhar todo ano, não significa que é um fracasso. É trabalhar para melhorar e para o ano que vem tentar vencer. Ainda não acabou o ano, ele tem a chance de manter essa média e conquistar o seu 11º título, 11º título de 2020 para cá no Palmeiras. Tem clube que não tem isso na história. O Palmeiras de 2020 para cá. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão chegou em Lima, começa agora a preparação para a grande final da Libertadores. Nessa quinta-feira, o Flamengo já faz a sua primeira atividade na parte da tarde. E aí, meu amigo, o negócio vai começar a pegar fogo. O Flamengo precisa vencer, né, para poder conquistar o título. Vale uma vaga para o Mundial de Clubes no fim desse ano e também para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Quer dizer, tem muita coisa que envolve essa partida aí da final da Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, ou melhor, hoje, na parte da noite, a gente vai analisar como que vai ser o treino do Flamengo, já vai poder ter uma ideia de uma provável escalação e aí vamos começar a palpitar, meu amigo. Quem vence essa partida, Flamengo ou Palmeiras? Vamos ficar de olho e vamos trazendo as melhores informações aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de sempre ajudar o nosso canal deixando o seu like. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você assim sempre receber todas as informações do Flamengo, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.